nesse livro da Cláudia Joana Scholl, que já está convidada para o nosso mês de outubro, não nos confirmou ainda, mas já está convidada, nosso mês de aniversário em outubro, tem esses 3 textos sobre o perdão. Que esse, o 19, é uma pergunta. Você já pensou em perdoar? O segundo é pedir perdão. E o terceiro, quem já me perdoou? Enfim, o nosso tema é o perdão. Vamos pensar um pouquinho nessa questão, na necessidade de perdoar. O que é o perdão? Imagine um elefante em uma loja de cristais. O elefante é o protótipo do bicho grande, pesado, desengonçado, sem noção. Não estou falando mal dele, só dar uma ideia do que propõe o elefante dentro de uma loja de cristais. Esse elemento tão leve, tão frágil, tão delicado e tão caro para nós, que é um cristal. Faço a junção dessas duas ideias, o elefante dentro de uma loja de cristal. Isso me faz lembrar de uma cena de um filme extremamente interessante, O Touro Ferdinando. Tem uma cena do filme de desenho da Disney, do Touro Ferdinando. O touro é aquele enorme, com paleta desse tamanho assim, pescoço enorme, de grande, grosso, e que de repente mostram ele dentro de uma loja de porcelanas, delicadíssimas porcelanas. Imagine o estrago, tanto num caso como no outro. Nós trazemos esse símbolo para nós imaginar o que é que às vezes acontece com a gente. Que de repente alguém entra dentro da nossa vida e traz esse nível de problematização. Você já experimentou algo mais ou menos assim? Alguém invade a sua vida, quebra, destrói valores, bagunça, destrói valores. Que às vezes nós trazemos com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto zelo, e de repente aparece alguém que nós não vamos classificar como um elefante, mas aparece alguém que não sabe cuidar do que nós estamos guardando com tanto carinho e destrói. Quebra. Como é que você usa as suas energias nessas circunstâncias? Como nós trabalhamos essa questão? Porque é uma destruição de valores. E nós gastaremos inevitavelmente uma energia enorme nessa circunstância. E aí a questão é a seguinte: nós vamos usar as nossas energias na mágoa, na revolta, no dissabor, na vingança? Ou preferimos aqueles sentimentos ligados à caridade, ao amor? Vejam que a situação colocada ela é extremada. Mas mesmo nessa situação mais extremada, nós precisamos pensar no que estamos fazendo, onde nós estamos trabalhando as nossas energias. Porque uma coisa é o que ele fez, ele ou ela, a outra pessoa fez. É uma coisa. Outra coisa bem diferente é o que eu vou, como eu vou trabalhar aqui comigo. Como que eu vou trabalhar essas energias que de repente revolucionaram dentro da nossa realidade. Já pensou na possibilidade de perdoar? É difícil, né? Mas pense, não agora, não necessariamente agora, quer dizer,
Mas avalie essa possibilidade. A possibilidade de perdoar. Mas o que é o perdão? O que é perdoar? Primeiro, um lembrete. Perdoar não é esquecer. Porque normalmente, principalmente se os fatos forem mais ou menos recentes, se os fatos forem grandiosos demais, nós vamos dizer, não tem como esquecer. Se eu esquecer, ele vai fazer de novo. Não é esquecer. Não é esquecer o fato ou o que ela provocou aqui dentro de mim. Não é esquecer a pessoa, porque isso seria amnésia. Porque se nós simplesmente passar um paninho em cima, nós estamos abrindo a possibilidade de acontecer de novo. Nós temos o direito da autoproteção. Isso é básico. Mas a questão não é amá-lo como um irmão. A questão é de autopreservação. Já nem é mais o outro. Sou eu. Porque a questão, a partir desse momento, já não é mais o que a pessoa fez, mas como eu estou reagindo a isso. Onde eu vou gastar as minhas energias, as energias da minha alma. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 3, nos ensina, no Evangelho segundo o Espiritismo, que amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição natural. Não é. Amar os inimigos é não ter ódio, nem rancor, nem o desejo de vingança. Porque enquanto eu estiver com este sentimento de ódio, enquanto eu estiver, porque vai acontecer, e nós somos humanos, nós estamos ainda nesse estágio evolutivo, em que esses sentimentos fazem parte ainda da nossa alma, e são esses sentimentos que vão nos impulsionar a buscar soluções, senão nós estagnaríamos. Então eles fazem parte da nossa natureza. A questão é não deixá-los morar na nossa alma. É aos poucos ir fazendo opção. Portanto, amar o inimigo não é ter por ele o mesmo carinho, a confiança, a delicadeza, a abertura, a confiança que se tem naqueles que são realmente amigos. Nos irmãos, irmãos de crença, irmãos humanos, irmãos de sangue. Mas é não ter, é não permitir em mim a morada desses maus sentimentos que vão corroer a mim, não a ele. É claro que eu, enquanto estiver pensando com ódio em relação a alguém, eu estou enviando, nós usamos a expressão enviando dardos. Serve o símbolo? Estou enviando dardos de ódio e de mau sentimento na direção dessa pessoa. Se ela vai receber, absorver, isso é outra questão. Mas a primeira pessoa a ser atingida pelo ódio é a própria pessoa que está com o ódio, com o rancor, com o desejo de vingança, com a maldade. Quando você acende uma vela, a primeira mão a ser iluminada é a sua própria. Depois a luz se expande para os espaços. É perdoá-los sem segundas intenções e incondicionalmente. É perdoar. É não buscar razões, fórmulas ou condições para que seja perdoado. Sem segundas intenções e incondicional. Esse é o convite que o Evangelho nos faz. Mas se você apegar a palavra perdoar e fizer essa separação, olha o que se nos apresenta. Perdoar. E repetindo o que nós dissemos em uma outra oportunidade, doar, que é a expressão mais cristã, mais genuinamente cristã do que doar-se.
doar. Per, que vem a ser aqui é prefixo, né? Sufixo é o depois. Então o prefixo aqui é per, que se traduz por meio de. Per quer dizer por meio de. Então, por meio de doar, de dar-se. Há momentos em que somos convocados a experiências extremas, que ultrapassam as nossas capacidades. Vez por outra, várias vezes numa vida só. Somos convocados a administrar verdadeiros desastres. E precisamos administrar. E que se traduza isso para nós em lições para a vida. Aliás, aqui mais um entre parênteses. Vamos fazer uma pequena busca no nosso passado para tentar lembrar as nossas melhores lições que mais foram importantes para a formação do que nós somos hoje. Eu tenho certeza que nós listaríamos problemas seríssimos que tivemos lá e que tivemos que superar. Então, o que hoje nos parece um grande mal, às vezes é uma lição para a nossa vida, para a nossa vida toda. E é o que amadurece o espírito. Mas há momentos em que nós somos convocados a lições extremas. Extremas mesmo. Que ultrapassam até mesmo todas as nossas capacidades, aliás, que nós nem imaginávamos como poderíamos superar. E a gente fica olhando e dizendo assim, como é que eu consegui sair disso tudo? Trazem repercussões no nosso mundo íntimo e desequilíbrios emocionais. É inevitável. Porque, como disse, é uma destruição, às vezes, de valores. É difícil esquecer. Aliás, é impossível esquecer. Os principais, os mais contundentes acontecimentos da nossa vida, nós não esquecemos. São os que nós mais lembramos. Perdoar, porém, é preciso. Perdoar é necessário. Não por ele, não por a outra pessoa, mas por si próprio. Perdoar é necessário, porque enquanto eu não perdoar, esse vulcão continua queimando dentro de mim. Eu preciso me preservar. E a fórmula é o perdão. Não esquecer os fatos da pessoa, mas saber trabalhar cá comigo mesmo. Portanto, perdoar é preciso. Devemos deixar de sentir raiva, de ressentimentos e enfim. Vencer, se não imediatamente, porque às vezes é muito difícil, se não impossível, nós não conseguiríamos, mas trabalhar isso dentro da nossa alma, com prece, com estudo, com dedicação, com trabalho, com movimento, com participação em outras áreas, que vão vencendo aquelas energias, porque nós vamos focando as nossas energias em outros objetivos e aquilo vai esfriando um pouco. E de repente nós vencemos. Essa é a fórmula. Devemos deixar de sentir a raiva. Entregar nas mãos de Deus, uma expressão tão útil. Entregar nas mãos de Deus. Como se Deus fosse a solução de tudo. A solução às vezes está em nós, mas também sempre está em Deus. Portanto, a ideia de entregar nas mãos de Deus é válida e nesse momento vai ser extremamente útil. O ato de perdoar acalma. Acalma a nossa alma. Liberta-nos dos liames que nos ligam àquilo que tanto mal nos faz. Traz paz e harmonia. Experimente para ver. Perdoar é passar, é deixar de viver aquele problema, aquele fato, aquela criatura e focar no que precisa ser vencido, no que me faz bem. Já pensou se eu de repente abandono toda a atividade espírita porque alguém me fez mal e eu estou com raiva dele e preciso me vingar? Aí eu
A primeira coisa que eu vou ter que fazer é abandonar a tarefa espírita, porque não há como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. Nós não vamos servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ou eu vou lá ver as minhas questões com essa criatura, ou foco na atividade espírita que está me direcionando ao bem. Então, traz paz e harmonia, sim. O verdadeiro perdão é aquele que vem da alma, de dentro da nossa alma. Aceite que o perdão triunfe sobre os seus ressentimentos. Olha aqui, olha só o que eu estou dizendo, sobre os seus ressentimentos, porque eles estão em nós. Faz parte, infelizmente, nós ainda temos muitos ressentimentos. E eu não estou falando de você, estou falando de nós. Mas deixe que o perdão triunfe sobre esses ressentimentos. Amar aos que nos amam, isso é fácil. Amar aos familiares, aos filhos, aos pais, aos irmãos de fé, isso é fácil. Qualquer um consegue fazer. Mas amar o inimigo, aqueles desafetos, aqueles que nos fazem mal, isso é difícil. É difícil. Mas é necessário. Porque eles são irmãos nossos, no mesmo processo evolutivo que nós. E nem todas as pessoas a quem eu dedico os meus maus sentimentos são inferiores a mim. Que coisa interessante lembrar disso. Às vezes são criaturas que estão acima de mim, em termos evolutivos. Pode acontecer, sim. Porque amar aos irmãos, amar aos amigos, isso até os fariseus faziam. Mas a você, que está se fazendo espírita, que está aprendendo o espiritismo, portanto, o pensamento cristão, a nós, é cobrado um outro estado de alma. Que se não é de amor e carinho para com, é ao menos de não, nem ódio, nem rancor, nem malquerença de nada. Aqui eu transformei em pergunta, para nós nos questionarmos. Pedir perdão. Permito que você se faça essas perguntas nesse momento. Pedir perdão. Eu? Para aquilo? Mas antes, pense nisso. Você tem a quem pedir perdão. Autoanálise. Autoanálise. Que é feita no mundo íntimo de cada um de nós. Você tem a quem pedir perdão? Não necessariamente agora, nesse momento. Pense na vida como um todo. Nunca magoou ninguém? Sinceramente, eu prefiro não responder essas perguntas. Não a alguém. A mim mesmo não sei se eu saberia responder. Já pensou em inverter as posições, ou seja, tentar imaginar, sentir, ver o que aconteceu na alma daquela outra criatura quando eu fiz aquilo? Colocar-se na situação do outro a quem eu acho agora que deveria pedir perdão? Tentar colocar-se no lugar do outro. Porque isso faz parte do processo do perdoar. Tentar entender o que acontece, o que está acontecendo naquela alma. Identifique agora amigos, familiares ou alguém importante que esteja precisando te pedir perdão. Que esteja precisando te perdoar, ou seja, a quem nós talvez tenhamos que pedir perdão ainda, ou deveríamos ter pedido, quem sabe. Encoraje-se em buscar uma forma de reaproximação. O perdão não é assim, eu perdoei e pronto. Não, é um processo. Às vezes bastante lento e às vezes bastante demorado. Que a gente vai levando aos poucos, trabalhando aos poucos. E essa é uma receita, buscar uma aproximação
para que, quem sabe, dar a chance de pensar na possibilidade de vencermos a má impressão que ficou e dar a nós e a essa criatura a possibilidade de perceber que foi um engano de procedimento, um mal entendido, algo que não merecia ser assim tão importante. No entanto, prepare-se para, no caso de pedir perdão a alguém, receber o perdão e estar preparado para uma reconciliação. Uma reconciliação quer dizer uma vivência em harmonia, com até um certo nível de relação. Porque ao perdoar nós estamos reatando os vínculos ou desfazendo os laços infelizes que nos distanciavam. Então há que se pensar nessas consequências desse ato. Uma das primeiras consequências é uma espécie de reconciliação, recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Estabelecer a mesma relação anterior, não sei, cada caso é um caso, mas uma aproximação novamente. Receber o perdão sem reconciliação, porque a pessoa pode não estar preparada, ela se perdoa, compreende, aceita o teu gesto, mas não está preparada para uma reconciliação, para uma reaproximação. E a última possibilidade, não receber o perdão. Temos que estar preparados para isso. Porque o pedido de perdão é meu, mas o perdoar pertence a outra pessoa. É dela essa decisão. Portanto, existe a possibilidade, sim, nós buscarmos o perdão e não receber. Nós não sabemos como age, como pensa, como prefere fazer a outra pessoa. De repente, ela prefere manter a devida distância, seria um perdoar sem reconciliação, mas às vezes prefere manter a má relação, vamos dizer assim. Mas respeite a escolha do outro, como disse. O gesto de pedir partiu de mim porque eu precisava fazer isso. Mas eu tenho que entender a decisão do outro, que às vezes é de não perdão. E que acontece. Via de regra, acontece. A pessoa pode não estar preparada para esse gesto. E aí, nós temos que entender e aceitar. Quem já me perdoou? Minha mãe provavelmente diversas vezes. Meu pai inúmeras vezes. E a lista talvez seja bem grande. Eu tenho 8 irmãos, provavelmente todos eles. Aliás, o 8º sou eu. Eu tenho 7 irmãos. De sangue, quer dizer. Provavelmente todos eles já tiveram que exercer algum perdão em algum momento. Mas estendamos um pouquinho mais essa pergunta. Quem já me perdoou? Reconciliar-se é perdoar. Ou perdoar é reconciliar-se. O que essa frase diz ao teu coração? Vejam que nós estamos hoje numa autoanálise. O que significa para você essa possibilidade? Perdoar e reconciliar-se. Perdoar é um ato de caridade ou de covardia? Há quem diga que perdoar é para os fracos, que o forte não perdoa. Não vamos entrar no mérito, porque cada um tem lá suas razões. Mas como nós estamos procurando questões que nos elevem a alma, que nos purifiquem o espírito, forte é o que perdoa. Fraco é o que mantém a raiva, a vindita. Portanto, perdoar está muito mais ligado à caridade do que à fortaleza. Lá na questão 886, e aqui talvez caiba até uma correção de uma citação que a gente viu em algum outro momento, a questão é 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos nos dizem que
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa questão confirma, está muito mais próximo do sentimento de caridade. Perdoar é um sentimento caridoso. Está ligado necessariamente à caridade. Benevolência para com todos. Todos. Benevolência, mesmo para com o inimigo, ou aquele a quem deveria perdoar ou me perdoar. Nós devemos tratar com benevolência, com indulgência, porque no momento que nós tratamos com indulgência, nós sabemos que estamos lidando com uma pessoa que tem seus problemas, suas falhas, suas inferioridades e assim por diante. E o perdão das ofensas. Perdão das ofensas quer dizer nunca se ver magoado e atingido por ofensas. Deixe que fale, deixe que diga, deixe que publique, deixa, é o problema dele, não é meu. E complementa Allan Kardec, o amor e a caridade não são, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Lembram lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade? A caridade faz parte da lei de justiça, portanto. Pois o amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos fizessem eles a nós. Então, a caridade, sim, é o endereço que se foca na necessidade do perdão. Para fechar, para complementar a ideia, nesse livro, que aliás é do Clube do Livro do mês de agosto, Educação dos Sentimentos, Educação para a Vida, para o saber virar sabedoria, o saber virar sabedoria, porque uma coisa é saber. Outra, que é muito interessante, é transformar isso em sabedoria. Lá nos ensina Vinícius de Lima Lousada, palestrante espírita da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, escritor de vários livros, já participantes do Clube do Livro. Nesse livro ele nos ensina, tendo Jesus por modelo e guia, lembra a questão 625, que nós dizíamos outra oportunidade, a questão mais citada entre os espíritas, do Livro dos Espíritos, a questão 625, nos ensina que Jesus é o nosso modelo e guia. E nós espíritas, tendo Jesus por modelo e guia, é fundamental considerarmos na praxis diária seus ensinamentos, vivendo de fato o perdão. Vivendo de fato o perdão. A praxis diária quer dizer a nossa forma de agir no dia a dia. Se nós temos Jesus como nosso modelo e guia, se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso guia, nós precisamos ter como prática constante o perdão. Lembrando que é um dos pensamentos centrais dos evangelhos de Jesus. Um dos pensamentos mais presentes nas falas de Jesus é a necessidade do perdão. E está na base da formação do que nós somos. Enquanto nós não aprender a perdoar, nós não saímos de onde estamos. Se nós quisermos planar na nossa evolução espiritual, nós temos que começar a nos desvencilhar do que nos prende ao terra-terra. A caridade é o caminho, o perdão é o começo. Eu sei que é difícil, porque tudo tem que ser assim. O homem torna tudo muito mais difícil quando se apoia em seu próprio entendimento. Você já pediu perdão? E por que se ele disse que não perdoaria? Não faz sentido. Mateus, você não pede desculpas para ser perdoado. Você pede desculpas
desculpas para se arrepender. O perdão é um presente dado pela outra pessoa. Não consigo viver outro. Bom, isso é verdade. Mas você não precisa. Eu só quero o seu coração. O Pai só quer o seu coração. Nos dê isso. Só o que você tem agora. O resto virá com o tempo. Você achou mesmo que nunca mais mudaria ou pecaria de novo? Eu sei como aquele momento foi doloroso para você. Algum dia. Mas não aqui. Eu sinto muito. Levante o rosto. Eu não posso. Você pode. Não posso. Olhe para mim. Eu perdoo você. Morte não tem poder para manter o meu concorrente vivo cativo, porque eu vivo. Vocês também viverão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Vocês têm autoridade de declarar aos outros a verdade que eu estou declarando a vocês. Que os arrependidos terão lugar garantido no reino dos céus. Vocês confessaram que eu sou o Cristo. E influenciarão muitos outros a fazerem a mesma confissão em tempo. Lembremos-nos, o que nós ligamos na terra, nós estamos ligando no céu também. Vamos fazer as melhores escolhas? Nos unamos em prece para encaminhar o encerramento dessa nossa primeira parte dos nossos trabalhos. Mentalizemos a presença amiga de Jesus junto a nós, iluminando esse nosso ambiente de muita paz e harmonia. Se conosco, querido Mestre, em todos os momentos da vida, principalmente naqueles que se configuram como os mais difíceis, os mais delicados, nos fortalece, nos ilumina. Saibamos sentir em nossos corações as boas energias da espiritualidade que nos alcançam nesse mundo. E que essa mesma energia seja levada aos nossos lares, a todos que nos aguardam, aos nossos vizinhos, seja levada aos hospitais, às casas de assistência, enfim, onde houver um irmão nosso em carência, em necessidade, ali esteja o nosso sentimento de amor e de paz. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre no coração de cada um de nós. Que assim seja.